Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de falar sobre os limpos de coração. E para nos guiar, eu gostaria de ler Mateus capítulo 5, verso de número 8, que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Bem-aventurados os limpos de coração. Uau, que texto! É um texto tão profundo que eu acho que eu não vou conseguir. Os outros também não, esse principalmente, não vou conseguir exaurir. Não é o meu objetivo aqui, né? Meu objetivo é trazer devocionais rápidas. Mas um texto desse nos faz lembrar algumas coisas. Primeiro, o contexto histórico a qual foi proferido. Jesus estava falando prioritariamente aos judeus. E os judeus, você lembra que existiam muitos tipos. O principal, mais conhecido nosso, seriam os fariseus. Os fariseus eram aquelas pessoas que formavam uma classe religiosa poderosíssima e influente na sociedade do primeiro século. Os fariseus eles gostavam de ser fiscalizadores das leis da Torá, os escritos de Moisés, como também dos escritos que ficou conhecido posteriormente como os escritos rabínicos ou Torá oral. O que seria isso? Além das leis de Moisés, os judeus, no período do exílio, começaram a produzir leis em volta da lei de Deus. E essas leis eram absurdas, né? Acredito que eu já comentei em algumas dessas devocionais. Havia, por exemplo, uma discussão se um judeu poderia comer um ovo que uma galinha colocou no sábado, porque eles consideravam que essa colocação de ovos era trabalho. E se eles comessem o ovo, eles poderiam pecar com a galinha. Então a discussão era, a galinha pecou na ignorância ou por ser animal o pecado não conta? Então você veja que eles começavam a criar essas regrinhas e regrinhas, ao ponto de escravizar as pessoas. E o perigo disso, e a maior preocupação deles, era ser limpos exteriormente. Então a questão da tradição rabínica, de você não poder tirar um fio de cabelo durante o sábado, seja ele branco por conta de ser trabalho ou não, e entre outras leis, isso residia nesse fato. Eles queriam ser puros exteriormente, enquanto interiormente eles estavam impuros, sujos, imundos. É isso que Jesus vai tratar em Marcos capítulo 7, por exemplo. Certa vez Jesus foi questionado por que os seus discípulos e ele não comiam sem lavar as mãos. Porque o lavar as mãos ali, para os judeus, era um ato cerimonial. Provavelmente a pessoa poderia ter tocado em alguém que tocou em algum animal impuro e por sua vez, e por tabela, essa pessoa ficaria impura. Então eles lavavam as mãos cerimonialmente para que não se contaminasse, não comesse algo contaminado e ficassem impuros. E Jesus diz, vocês são hipócritas. Porque o que corrompe o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque do coração do homem que flui os maus desígnios, o adultério, a prostituição, o homicídio e outros pecados fluem dentro do coração do homem. Por isso nós precisamos ter o coração limpo pela palavra de Deus. E o que é o coração? O coração aqui não é a sede das emoções. Também é, mas não é totalmente isso. As pessoas às vezes confundem, né? Quando falam, fulano é muito coração. Elas querem dizer que aquela pessoa age no impulso das emoções. Não, a Bíblia trata o coração como a sede do nosso ser. É da onde saem todas as nossas vontades, pensamentos e atitudes. É como se fosse a caixa d'água, né? E as torneiras fosse a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, palavras, etc. Então, é o centro do ser humano. Se ali está corrompido, ali está sujo, tudo que nós fizermos também estará. Também estará. Você pode ser um grande religioso, mas se seu coração tem muita sujeira, você pode ser um fanático fazendo coisas
para o seu próprio orgulho e vaidade. E Jesus está dizendo que bem-aventurados, felizes são aqueles que têm o coração limpo. E essa bem-aventurança está ligada com a segunda, como eu havia dito no outro devocional. Ou seja, só pode ter o coração limpo aqueles que choram pelos seus pecados, conforme a segunda bem-aventurança. Quando você entra num processo de arrependimento para a vida toda, nós chamamos esse processo de santificação. É o processo onde o Espírito de Deus trabalha em nós, tirando a poluição do pecado de forma progressiva. Isso é um processo. Então, a pureza de coração é um objetivo que nós queremos alcançar em vida. Então, se você é um cristão, você deve estar nesse processo de purificação, onde nós alcançaremos o auge apenas na glorificação no novo céus e nova terra. Mas enquanto não chegamos lá, nós, por meio da santificação operada pelo Espírito, vamos nos limpando, dia após dia, deixando certos pecados e abraçando atitudes e hábitos santos. A questão é, como tem sido a sua vida de santificação? Você tem se entregado ao pecado? A Bíblia diz que o verdadeiro cristão é aquele que está nesse processo de purificação, porque somente esses verão a Deus. Para finalizar, santificação não começa no céu. No céu não haverá santificação, e sim glorificação. Portanto, se você não se santifica aqui neste mundo, você não fará isso depois da morte. Se a santidade sua não começou aqui agora no tempo, quando você morrer, não haverá mais oportunidade. Você não contemplará a face de Cristo, a face amorosa do nosso Redentor. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Deus, Senhor dos céus e da terra, somente o Senhor pode purificar o nosso coração, que por vezes carrega tantas coisas do velho homem. Ajude-nos, ó Deus, a ter um coração puro, um coração não dividido, um coração que anseie pelas coisas do alto, e que nós amemos o Senhor de todo esse coração, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, a fim de que nós nos pareçamos com Cristo e nos deliciemos das tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.